Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo, vem em direção ao coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevarmos templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda não somos bons espíritos, somos espíritos imperfeitos e nesta categoria nós temos vícios, nós temos defeitos, os quais precisamos erradicar do nosso coração, como bons jardineiros que somos. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos até o Evangelho de Marcos para refletir a respeito destas palavras de Jesus que diz: E quando estiverdes orando, perdoai. Vou repetir. E quando estiverdes orando, perdoai. Isso aqui significa que a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e o Criador da vida infinita. Então, quando o Espírito Emmanuel nos coloca aqui a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares, significa o quê? Que não é o tempo que nós levamos orando, não é a quantidade de preces que vão chegar aos bons espíritos, a Jesus e também a Deus. Muitos segmentos religiosos, por exemplo, nossos companheiros budistas ficam horas e horas orando. Nossos companheiros católicos rezam um terço que também faz com que as pessoas permaneçam um longo tempo em oração, mas muitas vezes o que acontece? É uma oração automática. Simplesmente sai dos lábios, não sai do coração e também não sai da nossa mente, porque muitas vezes, enquanto estamos orando, a nossa mente vai a outros locais que não o da oração. E a oração mais agradável a Deus não é aquela oração bonita, grande, majestosa, não. A oração mais agradável a Deus pode ser 2, 3 palavras, mas desde que saiam do coração, de maneira sincera. Assim funciona o mecanismo da oração. Uma oração pequena, uma oração sincera. Isso faz com que a oração chegue mais alto. É como se houvesse um mar de orações em torno do planeta, só que dizem os espíritos, tem algumas que sobem vertiginosamente, ou mais alto, enquanto que a grande maioria fica situada no lugar comum, porque ela é feita única e exclusivamente com a mente, é repetitiva e não alcança realmente os espíritos superiores. Então, é importante que cada um de nós examine as sensações que experimenta em se colocando na posição derrogativa ao alto.
compreendendo que é indispensável manter a paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Não adianta eu orar estando com a alma tomada de revolta. Pois é. Então, por isso que Jesus diz: e quando estiveres orando, perdoai. Porque a mente que realmente está compenetrada na oração, ela permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É importante a gente lembrar outra coisa a respeito da oração. Normalmente nós a utilizamos para pedir, mas a oração se baseia num tripé: pedir, louvar e agradecer. Louvar é reconhecer a existência de Deus, a sua majestosidade, que contém todo o universo. Tem uma ideia interessante a respeito de Deus. Estava lendo uma reportagem a respeito da Igreja Anglicana, que está discutindo utilizar um pronome neutro para se referir a Deus. Porque normalmente, quando se fala em Deus, ou se pensa naquele velho de barbas brancas, o Deus de Moisés, ou um homem, o Pai, o Deus de Jesus. E Deus não tem sexo. Deus é Deus. Nós temos sexo, então. E a respeito, voltando a falar a respeito da oração, é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por isso que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou o expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo, dizendo: e quando estiveres orando, perdoai. Então, para que a nossa oração possa chegar mais alto e ser atendida, nós temos que aprender a perdoar. É uma das coisas mais difíceis, mas é uma necessidade. Porque é bom lembrar aquela definição que o apóstolo João nos deu de Deus, que Deus é amor. E quem ama, perdoa. Não é assim? Pense nisso, amigo e seguidor. Um bom sábado, divirta-se no carnaval, sem exageros. Tome cuidado para, muitas vezes, sobre o efeito do álcool ou de outras substâncias, cometer atos que depois irá se arrepender. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.